Nem todo povo que começa grande termina lembrado, e nem toda promessa é recebida com silêncio. Entre os vales férteis do Oriente Médio, um povo ergueu cidades, construiu altares, dominou rotas comerciais e invocou deuses que exigiam sangue. Em troca de colheitas, eles eram ricos, poderosos, organizados, tão fortes que aos olhos dos homens jamais cairiam, mas caíram. O nome deles, um nome que hoje ecoa apenas como advertência e não como herança. Você já se perguntou como um povo inteiro, com séculos de cultura, desapareceu da história? Já imaginou o que houve com os descendentes diretos de Canaã, neto de Noé? Por que Deus prometeu sua terra para outro povo? E o mais inquietante, por que o fim deles foi tão silencioso, tão completo, tão irreversível? O vídeo de hoje vai te levar por uma jornada que poucos têm coragem de trilhar. A história não contada dos cananeus, desde sua origem até sua queda total. Você vai descobrir por que eles foram tão importantes, como resistiram a Deus até o último suspiro, e o que isso ainda tem a ver com o nosso tempo. Porque mesmo depois do fim, o espírito cananeu continua tentando seduzir corações, até hoje. E a resposta que Israel deu naquela época pode nos ajudar a responder agora. Prepare-se para entender como a Bíblia traça essa linha entre promessa, idolatria e juízo, com nomes, cidades, alianças e escolhas que ecoam até os dias de hoje. E antes que a gente comece, já quero te convidar a interagir aqui nos comentários. Você acha que o fim dos cananeus foi justo? Escreve aqui embaixo a sua opinião, porque esse tema vai te provocar, te chocar e, se você for sensível, até te despertar para algo que talvez esteja passando despercebido na sua fé. Chase Haynes no canal, e vem comigo nessa jornada profunda pela história sagrada, porque entender o passado é a chave para vencer o presente. A origem do povo cananeu começa com o nome que lhes deu identidade. Canaã, o filho de Cam, neto de Noé. A genealogia apresentada em Gênesis 10 coloca Canaã como fundador de uma linhagem que, ao longo dos séculos, se expandiria pelas terras férteis do Oriente Médio. Após o dilúvio, os filhos de Noé se espalharam e ocuparam diferentes regiões. Canaã, segundo a tradição bíblica, fixou-se na zona litorânea do Mediterrâneo Oriental, onde estabeleceu as bases para o que viria a ser chamado de a Terra de Canaã, um território que ia do Líbano até Gaza, da costa até o Rio Jordão. Essa região seria, futuramente, a terra prometida a Abraão e seus descendentes. A presença de Canaã nesse território não foi casual, mas determinada logo após a dispersão dos povos no episódio da Torre de Babel. Ao longo dos séculos, os descendentes de Canaã formaram diferentes tribos e nações, que apesar de sua diversidade étnica, compartilhavam uma cultura e uma espiritualidade semelhantes. Entre os grupos originados estão os sidônios, hititas, jebuseus, amorreus, gigazeus, heveus e os hivitas. Cada um deles ocupava uma região estratégica da terra de Canaã, formando uma rede de cidades-estado independentes, conectadas por comércio, alianças políticas e crenças religiosas comuns. A Bíblia os apresenta como uma grande coalizão de povos com uma origem comum, mas com práticas que se afastavam radicalmente do Deus verdadeiro. O ponto de partida dessa linhagem está ligado diretamente a uma maldição. Apos ou epis, da nudez de Noé. Em Gênesis 9, Noé profere uma palavra de juízo: maldito seja Canaã, servo dos servos será os seus irmãos. A razão pela qual Canaã, e não seu pai Quem, é amaldiçoado tem sido debatida por séculos, mas o efeito é inegável. Canaã torna-se um povo identificado, desde seu nascimento, como inimigo espiritual da descendência de sendo onde viria Abraão e posteriormente Jesus. Essa maldição não foi o ponto de partida do seu pecado, mas sim uma revelação profética do caráter e das escolhas futuras dessa linhagem. A origem dos cananeus já carregava uma tensão espiritual desde os primeiros dias. Com o passar dos séculos, os cananeus se multiplicaram e ocuparam vastas regiões. As cidades que fundaram menos, como Tiro, Sidom, Berote Herar, Gaça, Laís, Jericó e Hazor, menos cresceram com rapidez e prosperaram economicamente. A localização costeira favorecia o comércio com o Egito, Mesopotâmia e demais regiões da Ásia. Muitos estudiosos consideram os cananeus
os precursores dos fenícios. Tamanha sua habilidade naval e comercial. Eles criaram rotas comerciais, técnicas agrícolas, centros urbanos e templos monumentais. Desde sua origem, os cananeus foram um povo sofisticado, avançado tecnologicamente para os padrões da época. Mas toda essa estrutura era sustentada por pilares religiosos completamente contrários ao Deus de Israel. As escavações arqueológicas confirmam a profundidade histórica dos cananeus. Escavações em cidades como Megido, Jericó, Betel e Siquém revelaram camadas de civilização que remontam ao segundo e terceiro milênios antes de Cristo. Templos dedicados a deuses como Baal e Astarote estavam presentes no centro urbano. A cultura religiosa cananeia, desde a sua fundação, era marcada por sacrifícios humanos, rituais sexuais e práticas místicas. O culto à fertilidade era central. Baal era considerado o deus das chuvas e da colheita, enquanto Astarote representava a deusa da sexualidade e do prazer. Essas entidades eram adoradas com danças ritualísticas, incensos, oferendas e até o sacrifício de crianças em altares de fogo. A espiritualidade dos cananeus, desde a origem, era profundamente corrompida, mas essa corrupção não se desenvolveu por ignorância. O povo cananeu não era pagão inocente. Eles tinham conhecimento da existência do Deus Altíssimo, o Criador, pois descendiam diretamente da geração de Noé, um homem justo e temente a Deus. A rejeição à verdade foi uma decisão consciente, enraizada em uma cultura que escolheu a autonomia espiritual em vez da obediência. A idolatria não foi um acidente cultural, mas um ato de rebeldia deliberada. Desde suas origens, os cananeus rejeitaram o monoteísmo e antagonismo a uma religiosidade baseada em prazer, poder e sangue. Eles substituíram a revelação divina por imagens de madeira, pedra e ouro. A estrutura social cananeia, desde o início, era regida por uma elite sacerdotal, que manipulava o povo por meio do medo dos deuses e da promessa de fertilidade e segurança. Os reis cananeus eram também sacerdotes e guardiões das tradições religiosas. Em muitas cidades, o próprio governante era considerado uma espécie de intermediário entre os deuses e o povo. Essa teocracia pagã servia para manter o domínio político e econômico sobre a população. Era um sistema que oprimia os fracos, sacrificava os inocentes e glorificava os prazeres da carne. Por isso, quando Israel foi ordenado a expulsar esses povos, não era uma guerra étnica, mas uma purificação espiritual determinada por Deus, apesar de seu poder. Os cananeus estavam longe de ser um povo unificado. Suas cidades-estado, frequentemente, guerreavam entre si. Não havia uma liderança centralizada. A fragmentação política era constante, embora a cultura religiosa mantivesse certa unidade. Essa desunião foi, inclusive, uma das razões pelas quais o povo de Israel conseguiu conquistá-los, cidade por cidade. Desde o princípio, a origem cananeia foi marcada por grandeza aparente e fragilidade interna. Um povo forte em aparência, mas espiritualmente apodrecido por dentro. Um império de barro, prestes a ruir diante da santidade do Deus verdadeiro. A língua dos cananeus era semítica ocidental, semelhante ao hebraico antigo. Isso indica que, desde o início, eles tinham proximidade cultural com outros povos bíblicos. Inclusive, muitas palavras hebraicas derivam de raízes cananeias. Isso mostra que a influência cananeia era profunda e extensa. Mesmo quando Israel tomou posse da terra, a cultura cananeia continuou infiltrada, principalmente por meio da linguagem, da música, das práticas agrícolas e até do vocabulário religioso. A origem dos cananeus produziu uma herança cultural, que deixaria marcas até mesmo nos que foram chamados para viver separados. Desde os primórdios, os cananeus praticavam a prostituição cultural, a invocação dos mortos e o uso de símbolos astrológicos em suas cerimônias. Essas práticas foram absorvidas por muitos israelitas ao longo da história, mesmo depois da conquista. A origem dessa cultura era como fermento em uma massa espiritual impura. Por isso Deus alertava, desde o tempo de Moisés, que os israelitas não deveriam fazer aliança com eles nem adotar seus costumes. Mas mesmo assim, a raiz cananeia continuou a contaminar Israel geração após geração. Um povo pode ser destruído militarmente, mas sua influência espiritual permanece se não for totalmente quebrada. A origem do povo cananeu não pode ser compreendida apenas por sua genealogia.
É preciso entender seu coração como nação. Um povo nascido da linha de Noé, mas que rompeu com a aliança de santidade. Um povo que recebeu as mesmas oportunidades, mas fez escolhas opostas. A história de sua origem é uma advertência. Viva! Começar bem não garante um final abençoado. Os cananeus começaram com a bênção de ocupar uma terra fértil, estratégica e rica, mas escolheram se afastar do Deus da vida e assim colheram morte. O primeiro grande momento em que os cananeus ganham destaque na Bíblia acontece quando Abraão é chamado por Deus para sair de Ur dos Caldeus e ir para uma terra que eu te mostrarei. Ao chegar, Deus afirma: a tua descendência darei esta terra. Gênesis capítulo 12. Mas quem morava ali naquela época? Os cananeus. O cenário da promessa era uma terra ocupada. Isso mostra que Deus, ao prometer a Canaã, não ignorava a presença de outro povo, mas antecipava um juízo. Aquela foi a primeira faísca de um conflito espiritual que atravessaria séculos. Outro momento decisivo acontece quando Abraão, Gênesis 13, olha para as planícies férteis e Deus lhe reafirma: levanta agora os teus olhos, toda essa terra que vês, eu te darei. A terra ainda era dos cananeus, mas Deus já estava traçando o mapa da fé. Abraão não tomou posse pela força, mas pela promessa, e essa promessa incluía também o tempo certo. Enquanto isso, os cananeus continuavam seus cultos pagãos, suas ofertas a Baal e suas festas a Astarote. A semente da fé caminhava lado a lado com a raiz da idolatria, esperando o tempo do confronto final. O capítulo 14 de Gênesis relata uma guerra entre reis cananeus e uma coligação vinda do Oriente. A Batalha do Vale de Sidim envolve as cidades de Sodoma, Gomorra e outras regiões cananeias. Abraão, embora estrangeiro, entra nesse cenário para resgatar Ló, seu sobrinho. Nesse episódio, os cananeus mostram ser guerreiros, mas também desorganizados e vulneráveis. A vitória de Abraão sobre reis locais mostra que, embora em menor número, o povo da aliança caminha com um favor invisível. Enquanto isso, os cananeus continuam mergulhados em suas práticas, como se nada estivesse acontecendo. Quando Jacó retorna à terra de seus pais, depois de anos servindo a Labão, o contato com os cananeus já é inevitável. Em Gênesis capítulo 34, temos um dos episódios mais trágicos. Siquém, um príncipe cananeu, violenta Diná, filha do Jaco. Isso gera uma resposta sangrenta de Simeão e Levi, que matam todos os homens da cidade. Esse episódio evidencia o choque moral entre os dois povos. A violência dos filhos de Jacó é condenável, mas também revela a tensão que já existia entre a cultura da aliança e a cultura da impureza. Era mais do que um conflito familiar, era um embate espiritual. Nos dias do Moisés, o povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida e o contato com os cananeus torna-se iminente. Em Números 13, os espias enviados por Moisés relatam que a terra é fértil, mas habitada por gigantes, os filhos de Enaque, descendentes cananeus. O medo paralisa o povo. Os cananeus, com sua estatura, fortaleza e exércitos, parecem invencíveis aos olhos humanos. Esse momento é marcante porque revela como o povo de Deus, mesmo com promessas claras, pode ser intimidado pela aparência do inimigo. A estrutura cananeia impressionava, mas era apenas isso, aparência. A recusa de entrar na terra faz com que Israel vague por 40 anos no deserto. Durante esse tempo, os cananeus continuaram se fortalecendo, mas em Números 21, temos um marco. Israel derrota Arad, um rei cananeu do Negueb. É a primeira vitória concreta contra esse povo. Não foi uma cidade simbólica, foi a entrada real num território hostil. A guerra espiritual deixava de ser promessa e se tornava realidade. Deus começava a cumprir sua palavra com ações visíveis. A muralha da incredulidade estava ruindo. A fé começava a tocar o chão da terra prometida. Já em Deuteronômio, capítulo 7, Moisés instruiu o povo a não se contaminar com os costumes dos cananeus. Não farás aliança com eles. Não tomarás para teus filhos suas filhas. Esse momento marca a clara distinção entre os dois povos. Os cananeus não são apenas inimigos militares, mas uma ameaça espiritual. A advertência não era por xenofobia, mas por pureza. Deus sabia que se o coração de Israel se inclinasse aos seus deuses, a aliança seria rompida. Os cananeus eram mais perigosos na sedução que no campo de batalha. O coração era o alvo. A travessia do Jordão em Josué capítulo 3
é seguida por um dos momentos mais icônicos da Bíblia. Jericó era uma cidade cananeia fortificada, com muros altos e soldados preparados. Mas bastou obediência, silêncio, marcha e trombetas para que tudo viesse abaixo. Deus mostra que a guerra contra os cananeus não seria vencida pela força, mas pela fé. Ali, uma prostituta cananeia chamada Raabe escolhe o lado certo e é poupada. Ela entra para a linhagem de Jesus, um sinal de que, mesmo entre os cananeus, quem crê no Deus verdadeiro encontra salvação. Outro momento marcante acontece em Josué capítulo 10, quando 5 reis cananeus se unem contra Gibeão, uma cidade que havia feito paz com Israel. Josué intervém, e Deus envia pedras do céu para derrotar os inimigos. O sol para no céu, enquanto Josué batalha. É uma das passagens mais poderosas da Bíblia. Os cananeus, mesmo com sua coalizão, não conseguem resistir à mão do Senhor. O tempo se curva à ordem de Deus. A natureza obedece ao comando do Altíssimo. A idolatria cananeia é humilhada diante do poder do Deus de Israel. A conquista de Ai, Hazor, Laquis e outras cidades cananeias é narrada com detalhes no livro de Josué. Cada uma representa um avanço no cumprimento da promessa, mas também revela o peso da resistência. Muitos cananeus não se rendem, morrem em combate, permanecem rebeldes. É o retrato de um coração endurecido. A misericórdia era oferecida como foi com Raabe, mas a maioria escolhe o confronto, e os muros caem, as cidades são consumidas. O juízo de Deus se manifesta com precisão cirúrgica. Nada é por acaso. Cada batalha é um eco da promessa feita a Abraão. O livro de Juízes revela um novo momento. Os cananeus que restaram voltam a oprimir Israel. As cidades que não foram destruídas se tornam laços. Israel se casa com cananeias, adota seus deuses, constrói altares pagãos. O ciclo se repete: pecado, opressão, clamor, libertação. Os cananeus, mesmo enfraquecidos, continuam sendo pedra de tropeço. Isso mostra que o problema não era só externo, era interno. O coração de Israel ainda tinha simpatia pela idolatria, e os resquícios cananeus se aproveitavam disso. Inimigo não vencido vira mestre do seu opressor. Débora e Baraque enfrentam Sísera, comandante de um exército cananeu. Jael, uma mulher ousada, mata Sísera com uma estaca na cabeça. O poder cananeu é novamente humilhado, não por um exército numeroso, mas por uma mulher determinada. Essa batalha representa mais do que uma vitória militar. Representa o juízo de Deus caindo de forma inesperada. A força dos cananeus nada pôde contra a simplicidade da fé obediente. É um lembrete de que, mesmo quando o inimigo parece forte, Deus pode usar os improváveis para derrubar fortalezas. Mais adiante, vemos que Salomão, embora sábio, se casa com mulheres cananeias e edifica altares para seus deuses. Esse memento é um dos mais trágicos da Bíblia. O rei da sabedoria tropeça no mesmo erro que Moisés havia alertado. O coração se desvia, o culto é corrompido. O templo do Senhor, que fora consagrado com tanto fervor, agora convive com a idolatria silenciosa. Os cananeus estavam mortos fisicamente, mas espiritualmente ainda influenciavam o trono de Israel. Isso prova que a raiz da corrupção, se não arrancada, volta a crescer. Durante o reinado de Acabe e de Jezabel, a adoração a Baal atinge seu ápice. Jezabel era descendente dos fenícios, um ramo dos cananeus. Ela promove o culto pagão, persegue os profetas e enche Israel de altares profanos. Elias se levanta como voz profética e confronta os profetas de Baal no Monte Carmelo. Fogo desce do céu, a idolatria é queimada. O povo clama: só o Senhor é Deus. Esse momento é um divisor de águas. O espírito cananeu tenta dominar, mas é derrotado diante da glória divina. Um novo avivamento começa nos tempos de Jesus. A figura da mulher cananeia reaparece no Evangelho de Mateus capítulo 15. Ela clama por cura para sua filha. Jesus parece ignorá-la, mas ela insiste com humildade e fé. Ele responde: ó mulher, grande é tua fé, e sua filha é curada. Esse episódio marca um momento de restauração para a linhagem cananeia. Uma mulher, excluída pela tradição, é acolhida pela fé. O povo que outrora rejeitou o Senhor, agora se aproxima. Uma alma de cada vez. A graça de Deus sempre encontra espaço, mesmo nos corações que vieram de raízes distorcidas.
O fim do povo cananeu não se deu em um único evento, como uma guerra final ou um decreto de destruição. Foi na verdade um processo lento, gradual e irreversível de enfraquecimento, expulsão, assimilação e julgamento divino. Nos tempos de Josué, com a conquista da terra prometida, já se vislumbrava que esse povo não resistiria à promessa feita a Abraão. Cada cidade conquistada, cada rei derrotado, cada altar destruído era um passo no cumprimento do juízo que vinha se acumulando há séculos. A sentença proferida no Gênesis, ainda nas palavras de Noé, finalmente encontrava eco no chão. Livro de Josué é talvez o ponto mais marcante da derrocada cananeia. Nele, o povo de Israel, guiado pela ordem divina, trava batalhas diretas contra as cidades fortificadas de Canaã, Jericó, Ai, Laquis, Eglon, Debir, Assor. Uma a uma, as fortalezas caem diante de um exército que não marchava apenas com espadas, mas com promessas. O fim dos cananeus começou quando a fidelidade de Israel alcançou maturidade suficiente para obedecer sem questionar. O silêncio ao redor das muralhas de Jericó foi mais devastador que 1000 gritos de guerra. Era o começo do fim. Apesar das vitórias, nem todos os cananeus foram exterminados. Muitos fugiram, outros se esconderam e uma parte significativa permaneceu, habitando entre os israelitas, contrariando a ordem de Deus. Essa desobediência trouxe consequências sérias. Os cananeus que ficaram tornaram-se armadilhas espirituais. Suas filhas se casaram com os filhos de Israel. Seus deuses foram adorados por aqueles que deveriam ser santos. O fim físico da nação cananeia não significou o fim da sua influência. O juízo que deveria ser completo foi interrompido, e isso custou caro ao povo da aliança. Nos livros de Juízes, capítulo 1 e 2 Samuel e Reis, observamos como essa tolerância enfraqueceu Israel. Os cananeus remanescentes continuaram a operar espiritualmente, como fermento em massa nova. As práticas de Baal e Astarote ressurgiram em Israel. Os altares pagãos voltaram a ser erguidos, e até os reis de Israel, como Acabe, mergulharam nas crenças que deveriam ter sido erradicadas. Isso mostra que o fim de um povo não se mede apenas pela destruição de suas cidades, mas pelo fim da sua influência. E nesse sentido, os cananeus permaneceram vivos por muitos séculos, mesmo sem um exército. Por outro lado, Deus não deixou que essa influência durasse para sempre. Com o passar do tempo, o processo de assimilação foi se aprofundando. Os cananeus, sem pátria, sem exército e sem unidade, foram sendo absorvidos por outros povos, hititas, fenícios, arameus e até mesmo por parte dos israelitas. Sua identidade étnica se dissolveu. Eles deixaram de ser um povo reconhecível. A arqueologia confirma que, por volta do século 8 a.C., não havia mais registros consistentes de cananeus como grupo étnico. O juízo se cumpriu, não pela explosão de uma bomba, mas pela erosão de uma identidade que perdeu seu sentido. O fim dos cananeus também se manifesta simbolicamente no exílio de Israel. O que era para ser um povo separado tornou-se espelho daquilo que deveria combater. Os cananeus haviam sido avisados. Se não se arrependessem, seriam destruídos. Israel foi avisado da mesma forma. E, quando os israelitas adotaram as práticas cananeias, também foram levados ao cativeiro. Isso nos ensina que o juízo de Deus é imparcial. O fim dos cananeus não é apenas um aviso para o mundo, mas para o próprio povo da aliança. A desobediência tem consequência. Um detalhe profundo está na decisão de Deus de poupar certos indivíduos cananeus que se voltaram para ele. Raabe é o exemplo mais notável. Prostituta em Jericó, ela esconde os espias israelitas e declara: "O Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra." Por sua fé, é salva da destruição e integrada ao povo de Israel. Ela se torna ancestral de Jesus. Isso mostra que, mesmo em meio a um povo condenado, Deus ainda estende graça àqueles que se arrependem. O fim coletivo não impede a salvação individual. A graça triunfa sobre a maldição para quem se volta a Deus. Com o tempo, os cananeus deixaram de ser mencionados com esse nome. Os profetas falam deles apenas em retrospectiva, como símbolo da idolatria vencida, da cultura corrompida, do passado que foi sepultado. Isaías, Jeremias e Ezequiel falam de outros inimigos: babilônios, assírios, egípcios. Os cananeus não são mais ameaça, eles se tornaram sombra. Sua menção
é um lembrete. O que restou deles foi apenas o exemplo do que acontece com os que se colocam contra a vontade de Deus. A profecia de Noé se cumpriu. O servo dos servos desapareceu da história como povo reconhecido. A arqueologia moderna encontrou vestígios de sua cultura, religião, cerâmica, escrita e arquitetura, mas não encontrou sobreviventes. Não há registros de uma diáspora cananeia, como houve com os judeus. Não há povo hoje que reclame descendência direta cananeia. Seus altares foram destruídos, seus templos enterrados, suas línguas esquecidas, seus deuses silenciados. A voz que um dia clamou nos montes e vales de Canaã, agora ecoa apenas nos livros da história e nas páginas da Escritura. O fim dos cananeus é real, completo e profundo. Ainda assim, o espírito cananeu, aquele que rejeita a verdade, adora ídolos, sacrifica inocentes e valoriza o prazer acima da santidade, continua vivo nos corações que resistem à graça. Por isso, o fim dos cananeus deve ser lido não apenas como evento histórico, mas como advertência espiritual. A história deles é um espelho. Quando nos afastamos da palavra, nos tornamos semelhantes a eles. O mesmo Deus que o julgou é o que hoje ainda chama o arrependimento. Porque a misericórdia pode evitar finais trágicos, mas o juízo não falha. Os cananeus, que antes dominavam terras férteis, cidades fortificadas e rotas comerciais, agora habitam apenas a memória do juízo divino. Sua ascensão foi rápida, sua influência intensa, mas sua queda foi inevitável. O que começa fora de Deus, cedo ou tarde, cai. Essa é uma lição que atravessa gerações. A glória deles foi construída sobre areia. A cultura deles resistiu por séculos, mas não suportou o peso da verdade. O fim de um povo que teve tudo, mas desprezou o essencial, a presença do Deus verdadeiro. E assim, o povo cananeu foi varrido da cena bíblica e da história mundial. Sua existência permanece apenas como registro arqueológico e bíblico. Nenhuma nação moderna reivindica sua herança. Nenhuma bandeira os representa. Nenhuma oração os invoca. Eles se apagaram, não por falha militar, mas por corrupção espiritual. Não por escassez de poder, mas por excesso de idolatria. O fim dos cananeus é um epitáfio gravado nas pedras de Canaã. Aqui jaz um povo que ouviu sobre Deus, mas preferiu ignorá-lo. O povo cananeu chegou ao fim, mas a mensagem que a vida e a queda deles deixa para nós ainda vive e grita. Eles construíram cidades, desenvolveram cultura, ergueram altares, mas esqueceram o essencial. Quem era Deus? Preferiram as próprias paixões aos princípios eternos. Seguiram o caminho largo da idolatria, da sensualidade, da violência disfarçada de devoção. Foram avisados, foram advertidos, foram confrontados, mas seguiram endurecendo o coração até não haver mais volta. E então, desapareceram. Não por acaso, não por azar, mas por consequência. E você, está escolhendo ouvir ou endurecer o coração também? Quantas vezes Deus já te falou? Quantas vezes Ele já colocou sinais, alertas, toques suaves da graça para te lembrar? Não se mistura com aquilo que eu já condenei? Os cananeus se apagaram da história, porque ignoraram a voz que ecoava desde os dias de Noé. E hoje, mesmo sem altares de Baal nas praças, há muitos altares modernos sendo erguidos no coração de quem já se acostumou com a idolatria disfarçada. Você consegue enxergar os vestígios cananeus ao seu redor? Essa história não serve apenas para conhecimento bíblico. Ela serve para confrontar a nossa rotina, o que estamos consumindo, adorando, priorizando. Há alguma coisa que você tem cultivado e que, se não for arrancada agora, vai te afastar da presença de Deus? Esperando o quê para se posicionar? Não espere o fim para perceber que estava errado. O povo cananeu teve tempo, teve oportunidades, mas não teve arrependimento. E isso selou sua ruína. Que o nosso fim não seja como o deles. Que a história deles sirva como freio para o nosso caminho. Agora, eu quero te convidar a fazer parte do propósito desse canal. Se inscreva agora, ative o sininho e deixe aqui nos comentários a sua resposta para essa pergunta. Você acha que hoje ainda existe o espírito cananeu infiltrado na cultura e até dentro das igrejas? Quero muito ler a sua visão, sua reflexão. Quem sabe
A sua resposta não encoraja alguém que está prestes a abrir os olhos? Aqui, cada comentário edifica, cada compartilhamento leva a palavra para mais longe. Vamos espalhar essa verdade. E para encerrar, eu deixo contigo uma promessa que nunca muda. Mesmo que os povos se apaguem da história, o Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Salmo 37. Que você seja luz em uma geração confusa, firme, num mundo escorregadio, e salvo em meio ao juízo.